Olá pessoal, tudo bem? Você que estava aí preocupado, né? Deu uma parada o canal, o que que aconteceu? Já estamos de volta, já estamos gravando e vamos falar hoje de um autor que cai muito nos concursos, que é o Paulo Freire. E nós vamos abordar ele através de questões. Então eu disponibilizei lá um simulado. Se você quiser fazer, você vai lá. Tem 13 questões de Paulo Freire para a gente entender um pouquinho do pensamento. Paulo Freire, que, por exemplo, está no edital aí do processo seletivo de Mauá, está em Mogi, está em vários editais aí e vários concursos. Então nós vamos entender como é que pensa o autor para que a gente possa aí de forma resumida, né, trabalhar um pouquinho do Paulo Freire. Né? Vamos trabalhar um pouquinho, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, gente. Deixando aí todos os contatos, agradecendo, atingimos 5.000 inscritos, olha que beleza, hein? 5.000. E estamos aí produzindo mais vídeos e vamos fazer para vários concursos que estão aí. Então, vamos lá para Paulo Freire, né? Simulado, questões e análises sobre o autor. Então, vamos conversar um pouquinho e eu já comecei, gente, com uma questão da FCC, hein? Peguei uma questão da FCC para a gente poder começar a entender o pensamento do Paulo Freire. E diz o seguinte a questão, primeiro, né? Paulo Freire, importante educador aí do Brasil, reconhecido aí no mundo inteiro. Paulo Freire que, se você não sabe, foi secretário de Educação de São Paulo, do município de São Paulo, na gestão da Luísa Erundina. Ficou lá uns 2 anos, depois foi substituído por Mário Sérgio Cortella, né? Isso em 1988, se eu não me engano, tá? Então, vamos lá. FCC, e é um autor que cai bastante aí nos concursos. Então, FCC, né, Fundação Carlos Chagas, em tempos em que a sociedade brasileira encontra-se polarizada, então uma questão atualíssima, né, dividida em extremos que pouco escutam e muito falam, importantíssimo isso aí, né, se realmente vivemos esse tempo, o diálogo é fundamental e necessário. E encontra na teoria freiriana alicerce fundamental. Diálogo pressupõe a escuta e o respeito ao outro. Então aqui você já começa a entender um pouquinho do pensamento freiriano. Tem que ter diálogo, né? A escuta é extremamente importante. Respeitar o outro, certo? Assim como a necessária compreensão de que não existem dicotomias de saberes quando se dialoga. É bem verdade que o diálogo freiriano, ainda que sob forte componente filosófico humanizador, integra-se fortemente ao campo educacional. Então, gente, quando eu estudo, tem uma questão assim, você vê que essa questão, no próprio no texto da questão, tem várias informações aí sobre Paulo Freire. Então você pode anotar, fazer um resuminho, né? E aí diz assim: sobre Paulo Freire é correto afirmar. Defendi o método da repetição de palavras soltas ou de frases criadas de forma forçosa, como Eva viu a uva, para a alfabetização. Suas ideias não devem ser consideradas pelos professores brasileiros, pois nunca foram postas em prática e, portanto, não podem ser comprovadas. C. Defendia que a educação bancária deve ser aplicada em todas as escolas como forma de melhorar a educação. Criticava a utilização de cartilha para o ensino da leitura e da escrita e, com a utilização de suas ideias, conseguiu alfabetizar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. E defendia o fim da escola e a construção de um novo sistema de ensino em que os oprimidos tivessem maior autonomia. Então vamos lá, vamos entender aqui o Paulo Freire nessa questão aqui. Pessoal, primeiro, Paulo Freire é um crítico dessas frases soltas, né? Frases soltas, como Eva viu a uva, né? Eu me alfabetizei, por exemplo, pela Caminho Suave e tinha lá, Fábio afiou a faca, né? Era uma frase que tinha meu nome, então eu... Mas, gente, Fábio afiou a faca. Eu falava assim, nossa, gente, afiou para quê? Né? O que será que eu ia fazer com aquela faca lá? Né? Então, eram umas frases soltas, né? Z de zabumba, eu falava, gente, o que é zabumba, né?
Então, umas coisas assim, era Eva viu a uva, né? Então, frases soltas. Paulo Freire vai defender as palavras problematizadoras, né? Aquelas que têm sentido para os alunos dentro do seu contexto cultural, social. B, então a nós já descartamos. Suas ideias não devem ser consideradas pelos professores brasileiros, pois nunca foram postas em prática e, portanto, não devem ser comprovadas. Nada disso, né? Sim, muita gente aí alfabetizou pelo método, pelo pensamento freiriano e tal. Então, deu certo, sim, né? Na alfabetização aí, claro. Então, não tem nada a ver isso aqui, que os professores, né, nunca foram postos em prática. Esquece isso. Ele mesmo pôs o método dele em prática. C. Defendia que a educação bancária deveria ser aplicada em todas as escolas como forma de melhorar a educação. Paulo Freire é um crítico da educação bancária. O que é educação bancária? Aquela educação que o professor vai depositando conhecimento no aluno, né? Só vai ali passando coisa e depositando, como se o aluno fosse um receptor, um banco ali que vai recebendo informação, só recebe. Então, Paulo Freire criticava a educação bancária. A ID criticava a utilização da cartilha para o ensino da leitura e da escrita, ok, e com a utilização de suas ideias conseguiu alfabetizar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. Questão perfeita é a letra D, a nosso gabarito. E o E, defendia o fim da escola? Claro que não. E a construção de um novo sistema de ensino em que os oprimidos tivessem maior autonomia? Paulo Freire não defendia o fim da escola, tá? Muito pelo contrário. Né? Então a banca tentou dar uma confundida aqui, colocou um novo sistema de ensino em que os oprimidos, né? Tem lá o pedagogia do oprimido, aí o candidato podia ficar lá com não. Paulo Freire não defendia o fim da escola. Então, gabarito, letra D de dado. Olha aí, já começamos a falar do autor, você já sabe mais um pouquinho. Se você já conhece Paulo Freire, algumas coisas que eu vou falar são bem óbvias, né? Mas tem muita gente aí que ainda não conhece, então vamos conhecer. Banca com Temax. Paulo Freire é o principal autor dessa tendência. Vamos ver qual é a tendência do Paulo Freire, que ele, né, é o principal autor dessa tendência de pensamento pedagógico. Esta pedagogia propõe uma educação crítica a serviço da transformação social. Olha quanta informação de Paulo Freire só numa pergunta aqui, ó. Propõe uma educação crítica a serviço do quê? Da transformação social. Paulo Freire falava muito isso, né? Educar para você despertar ali a consciência, para que o trabalhador, o educando, possa fazer ali a transformação do seu local, da sua sociedade. Nessa corrente, o papel da escola está baseado na formação da consciência política do discente, né, do aluno, para agir e modificar a realidade. Gente, muito cuidado aqui. Quando se fala em consciência política, não está se falando em partido político. E recentemente no Brasil a gente tem que ter muito cuidado, porque muita gente solta muita bobagem no Facebook. Então veja, consciência política não significa estar ligado ao partido A, B, C ou D, tá? Aqui estamos falando de modificar a realidade, da consciência transformadora, do engajamento, da cidadania ativa, tá? Os conteúdos são extraídos por meio de temas geradores, né? Temas geradores retirados, importante isso aqui, hein? Retirados da problematização do cotidiano dos educandos. Os métodos de ensino são baseados em grupos de discussão e devem promover a vivência de relações efetivas. Então, olha que outra informação importante aqui do Paulo Freire, os temas geradores dentro do contexto do aluno, dentro do cotidiano, da realidade do aluno. Então, se eu vou ensinar um aluno que é um trabalhador da construção civil, eu vou usar palavras, instrumentos ligados ali à realidade dele, ao cotidiano dele, certamente isso terá mais significado para ele do que simplesmente eu colocar algo que ele nunca viu lá, ou palavras descontextualizadas, né?
Os métodos de ensino são baseados em grupos de discussão e deve promover a vivência de relações efetivas, repetir aqui, né? O professor e o aluno são sujeitos do ato do conhecimento. Então, aquela crítica à educação bancária que o Paulo Freire faz, né? Porque é só o professor ali depositando conhecimento. E aí ele está falando, não é isso. Ó. Ambos, professor e aluno, são sujeitos do ato do conhecimento. A relação é de igual para igual. A aprendizagem ocorre por meio da troca de experiência em torno da prática social. Assinale a alternativa que apresente o nome dessa tendência. Então, a alternativa A, tendência progressista, a B, tendência liberal estruturalista, a C, tendência progressista libertadora, a D, tendência liberal tradicional e a tendência liberal nihilista. Gente, então vamos lá. Tendência progressista. Essa aqui me deixou na dúvida. Tendência liberal. Liberal jamais, gente. Paulo Freire não é um pensador liberal. Então, se aparecer liberal, o que é liberal, né? Não quero aqui, teria que me aprofundar demais aqui no tema. Mas liberal é que defende o livre mercado, né? Os ajustes dos mercados, a pouca interferência ou não interferência do Estado. Assim, estou fazendo um resumo muito raso aqui do liberalismo. Mas assim, não é de forma alguma o pensamento do Paulo Freire. Então, onde estava liberal aqui, ó, você já riscava. Agora, progressista é. Mas, olha-se, tendência progressista libertadora. Aí, essa, né, é a tendência do Paulo Freire, gabarito letra C. Tendência progressista libertadora. Não esqueça dessa palavra libertadora, porque ela está intimamente ligada ao pensamento freiriano, tá? E nihilista, que tem uma visão radical das coisas, né? De descrença de tudo, enfim, tá? Então, tradicional não tem nada a ver com Paulo Freire, então é a letra C, gabarito letra C de casa, né? C de casa, C de Cortella, que é um dos discípulos, aí um dos principais discípulos aí do Paulo Freire. 3. Recentemente, jovem professor universitário, uma questão difícil essa, tá, gente? Questão que pegou muita gente aí. Recentemente, jovem professor universitário de opção democrática comentava comigo, né, o que lhe parecia ter sido um desvio seu no uso de sua autoridade. Disse, constrangido, ter se oposto a que um aluno de outra classe continuasse na porta entreaberta de sua sala a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera inclusive que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava. Aí, com esse é um relato que está no livro Pedagogia da Autonomia, que vale muito a pena você ler se você não leu. E esse livro cai muito nos concursos. Freire 2011 compreende que ensinar exige a. Liberdade e autoridade, b. A concretização das palavras pelo exemplo, c. Respeito à autonomia do ser do educando, D. Saber escutar e E. Disponibilidade para o diálogo. Veja que a banca colocou aqui várias coisas que têm a ver com Paulo Freire. Porém, ela está falando deste relato, né? Deste relato aqui, ó, certo? A banca foi lá, pegou um trecho do livro e está perguntando, né, sobre esse trecho do livro, né, Pedagogia da Autonomia, e aí compreende que ensinar exige, o que você responderia nessa? Liberdade e autoridade. E aí muita gente não respondeu por causa da palavra autoridade, né? Parece Gente, não confunda autoridade com autoritarismo, né? Então tem que ter essa, não confunda que a democracia você não tem que ter ali uma organização, certo? Cuidado com isso, tá? Então
vários itens estão aqui, né? São itens o saber escutar, né? Disponibilidade para o diálogo, são itens ligados ao Paulo Freire, mas aqui o gabarito, de acordo com este trecho aqui que foi tirado do texto, seria liberdade e autoridade, gabarito, letra A, de amor, né? Amor que também é uma importante questão aí na pensamento freiriano. Então, letra A, essa questão pegou muita gente, né? Pegou muita gente porque as pessoas pegaram aqui na palavra autoridade. E aí é aquela confusão de pegar autoridade e confundir com autoritarismo, né? Que é diferente, certo? Você pode liderar de forma democrática, de forma respeitosa, sim, né? Você é o gestor, você é uma autoridade, mas você ali é aquela autoridade que busca o diálogo, que ensina pelo exemplo, que explica, que tem abertura para o diálogo, mas se você, por exemplo, nesse caso aí que foi narrado, você não permitir que se faça qualquer coisa, né, vira uma loucura, né? Então tem que ter cuidado. Ó. Liberdade e autoridade, tá? É que a liberdade também pressupõe o respeito ao outro. E no caso, se os alunos estão lá e tem um aluno lá gesticulando e tal, que está atrapalhando a aula, né, é preciso que tenha uma intervenção ali para conversar, né? Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Gabarito, letra A de amor, essa questão pegou muita gente errou, muita gente errou. 4, opa, pulei aqui, gente, sem querer. Ah, voltei para o A, ó. Agora vamos aqui. 4, segundo Gadotti, 1997, no pensamento pedagógico contemporâneo, Paulo Freire situa-se entre os pedagogos humanistas e críticos que contribuíram decisivamente para uma concepção de educação A. religiosa, B. reprodutivista, C. liberal burguesa e D. dialética. Aqui, gente, você já aprendeu que liberal burguesa não tem nada a ver com Paulo Freire. Reprodutivista também não tem nada a ver, né, com Paulo Freire. Religiosa também não tem o pensamento do Paulo Freire, né, do ensino laico, enfim, respeito às religiões e tal, mas o ensino laico, então não é religiosa. E qual é a letra? Dialética, palavra que aparece muito no pensamento freiriano, que está ali no DNA do pensamento freiriano, gabarito letra D de dialética, gente. Letra D de dialética. Aí, gente, você me pergunta, o que é dialética? Eu vou fazer aqui um resumo, bem resumo mesmo, né? Porque o objetivo desse vídeo não é fazer um estudo aprofundado, que isso levaria bem mais tempo. Mas assim, dialética é um método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um tema central na filosofia oriental desde os tempos ocidental e oriental desde os tempos antigos. A tradução literal significa caminho entre as ideias, né? Não é a melhor definição do mundo, mas é uma definição que eu achei mais simples, né? Que é você contrapor ideias. Você lança um pensamento, você contrapõe aquele pensamento, depois você faz uma síntese daquilo. Né? Eu até coloquei aqui uma tirinha, né? Dialética. Já pensou uma tirinha cair na prova? Aí tese, antítese e síntese. Aqui, ó. Chegando em casa, a mulher está falando, né? Com um rolo de macarrão aqui, ó. Chegando em casa, uma hora dessas, com uma garrafa vazia, bebeu ela toda e está completamente bêbado. É que é a tese da mulher, né? A tese da mulher falando, nossa, você tá com a garrafa aí, você tá bêbado. Aí o cara foi fazer antítese aqui, né? Eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. Aí, né? Olha só, a síntese. Então, além de bêbado, até de madrugada, você estava bebendo com outra mulher. Ops, né?
Só que a dialética tem a tese, a antítese e a síntese, né? Então, só para vocês terem aqui, ó. Tese, né? Ideia inicial, pergunta, nova ideia, resposta, antítese, e a síntese, que é a junção das ideias, conclusão. Então, o método freiriano trabalha muito com essa questão da dialética, que envolve esses elementos, aí a tese, antítese e a síntese, né? Então, isso é importante aí você guardar isso para o pensamento freiriano. 5. Como professor, devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Tá? A citação de Paulo Freire define a curiosidade como característica essencial do professor. Guarde isso, guarda na sua memória aí. Isso significa que a prática pedagógica deve a estimular em professores e alunos a pergunta e a reflexão crítica sobre a própria pergunta. B. Privilegiar as explicações discursivas do professor em relação ao aluno aprendente. C. Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de uma postura de aceitação dos saberes escolarizados. E D. Reforçar a autoridade do professor ao avaliar a criatividade e o poder de síntese dos alunos. Então vamos lá, né? Descartando aqui, ó, privilegiar explicações discursivas não é uma característica, né, do pensamento freiriano, até porque nós já vimos aqui, né, que ele fala que professor e aluno estão ali em igualdade, os dois aprendendo, os dois, né, construindo conhecimento. Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de uma postura de aceitação, jamais, né? Paulo Freire estimula o pensamento crítico, a transformação, então a aceitação dos saberes escolarizados, jamais. Reforçar a autoridade ao avaliar a criatividade e o poder de síntese dos alunos, nada a ver essa D aqui, né? E o que é a A? Olha aqui, ó, pensamento freiriano, A de amor, estimular em professores e alunos a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, né? Que tem a ver também com o método dialético. Olha aqui, ó, estimular em professores e alunos a pergunta e a reflexão crítica sobre a própria pergunta. É a cara do pensamento freiriano, letra A de amor, certo? Gabarito letra A, gente. Vamos para a sexta questão. Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia, olha como cai isso e aparece. Elege como saber necessário à prática educativa, compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Essa intervenção exige do professor. 6. Compreender que é seu dever se posicionar de forma imparcial e neutra, priorizando o puro ensino dos conteúdos. B. Perceber que toda prática pedagógica inevitavelmente só atua como reprodutora da ideologia dominante. C. Considerar tão importante o ensino dos conteúdos quanto o seu testemunho ético ao ensiná-los. E D. Adotar uma postura de autoridade e segurança que deixe claro para o aluno a supremacia do saber docente. Então vamos começar a eliminar, gente. Ó, adotar uma postura de autoridade e segurança que deixe claro a supremacia do saber docente? Já não, né? Acabamos de falar, aluno, professor, né? Iguais ali, então está fora, a gente já descarta D. Vamos ver aqui, ó, compreender que é seu dever se posicionar de forma imparcial. Não, Paulo Freire não acredita nisso, ele não acredita em neutralidade, ele não acredita em imparcialidade, ele fala que, né, que ensinar é um ato político, né, que tem ali carregado de intenções e tal, então não tem forma imparcial e neutra, isso não existe, né? Paulo Freire diz, isso não existe, pensamento neutro, né? Ensinar o ensino puro dos conteúdos. O que é o ensino puro? Tá? Então isso não existe. Perceber que toda a prática pedagógica inevitavelmente só atua como reprodutora. Não, Paulo Freire não acredita nisso. Paulo Freire acredita na transformação, né? Que a educação pode sim ser transformadora e que ela não, inevitavelmente, ela nem toda
prática pedagógica, né, leva a ser reprodutora da ideologia dominante. Muitas levam, mas não é o que o pensamento do Paulo Freire diz, tá? C. Considerar tão importante o ensino dos conteúdos quanto o seu testemunho ético ao ensiná-los. Opa! Letra C. De casa, de Cortella. Exatamente, a questão ética, do exemplo, né? Eu ensino pelo exemplo, é uma coisa que o Paulo Freire comenta. Então, não adianta eu ensinar uma coisa e meu exemplo é totalmente diferente. Então, ele fala muito da questão ética, né? Então, veja, gabarito letra C de casa, tá? Olha aqui, gabarito letra C de casa. Então, vamos ver aqui, 7. A obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, está dividida em 3 capítulos. Nossa, essa questão é muito importante, é uma questão grande, mas é uma questão, resumo, muito interessante. Não há docência sem discência, ou seja, não há professor sem aluno, né? Porque o professor existe porque existe o aluno, e o aluno existe porque existe o professor, certo? Não há docência sem discência. Ensinar não é transferir conhecimento, é a crítica à educação bancária. E ensinar é uma especificidade humana, ou seja, é uma característica dos homens, do ser humano, ensinar os seus descendentes, né? Então, isso é uma característica específica do ser humano, não de outras espécies, tá? Com isso, o autor apresenta, analisa e discute uma série de características, conceitos e fundamentos sobre o ato de ensinar. Então vamos lá. Assinale a alternativa que contemple de forma correta alguns dos pressupostos dessa obra sobre o ato de ensinar. A. Uma das tarefas primordiais dos educadores é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis, isto é, preocupação central da praxis pedagógica e a transmissão e assimilação de conteúdos para os sujeitos das classes populares. Afinal, esses sujeitos somente poderão superar a ingenuidade e ignorância por meio da apropriação dos conteúdos técnicos. Aqui deu uma complicada, né? Conteúdos técnicos não é ligado ao pensamento de Paulo Freire, essa por meio da apropriação dos conteúdos técnicos. B. Exige criticidade e pesquisa. Assim, para aproximar o mundo do conhecimento das classes trabalhadoras, é preciso abandonar e negar o senso comum, de modo a superar a visão ingênua para construir, por meio da ciência, a visão crítica capaz de questionar as relações sociais. Novamente aqui, complicado, não é característica do pensamento freiriano. É possível e desejável que os estudantes das classes trabalhadoras se tornem leitores críticos da realidade a partir dos ensinamentos dos professores. O educador estabelece com o educando uma relação educador-educando, no qual o conhecimento advém daquele que já percorreu uma trajetória acadêmica, isto é, o educador. Cabe ao educador instigar a curiosidade crítica para que o educando seja capaz de superar a realidade imediata. Viu que aqui ele já colocou o educador acima do educando, né? E o que nós vimos? Paulo Freire falou, os dois estão ali, ó, na mesma, né? No mesmo patamar. Então, cai também a C. Só voltando aqui na B, gente, vocês vejam que na B e na A, eles misturam várias coisas aí do Paulo Freire, mas coloca sempre uma coisa errada ali no meio. Aí, finalmente, vem aqui, ó, de ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Não há ensino sem pesquisa, e pesquisa sem ensino. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Olha só que
relação de troca, né? Relação aí muito importante que dá uma boa resumida aí no pensamento freiriano. Então, gabarito letra D de dado, olha aqui, ó, sobre o ato de ensinar, né? Então, guarda isso aqui, ó, ato de ensinar. Ensinar não existe sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Frase maravilhosa, você deve anotar aí nos seus resumos sobre o ato de ensinar do pensamento freiriano. Não esqueça disso, gente, porque isso aqui pode cair, né? Pode cair. 8. Paulo Freire nos fala sobre a responsabilidade ética de professores e professoras no exercício da docência e acrescenta que, além da formação científica, são necessários outros pressupostos para a prática educativa, tais como a correção ética, o respeito aos outros, a coerência, a capacidade de viver e aprender com o diferente, dentre outros. Diz que, tão importante quanto o ensino dos conteúdos, é a postura ética do professor, que deve ser coerente com o que pensa, faz, diz e escreve. O autor nos ensina ainda que o educador ético deve assumir suas posições com clareza, sem negar ou esconder sua postura diante dos alunos, sabendo e assumindo que ela pode ser até rejeitada. O educador deve também reconhecer que sua prática, olha aí, A, deverá ser apolítica, de modo a não inspirar tendências ideológicas. B, nunca pode ser neutra, simplesmente porque a neutralidade não existe. C, será sempre de transformador de padrões estabelecidos. E D, é balizada por instrumentos institucionais de organização pública. E E, não depende de influências externas porque tem autonomia irrestrita. Então, quando Paulo Freire fala sobre a responsabilidade ética no exercício da docência, o que ele quer dizer? O que o educador deve reconhecer na sua prática? Qual você responderia nessa? Nunca pode ser neutra, simplesmente porque a neutralidade não existe. Letra B. Paulo Freire, como eu disse, defende isso, né? Que a neutralidade não existe. A própria posição neutra já é uma posição, né? Quando o cara fala assim, eu quero ser neutro, ele está tomando uma posição. Ah, tem A e B, então ele está tomando uma posição neutra. Isso já é uma posição. Então, a neutralidade sem um sentido, né, de lado, ela não existe. Ou seja, Paulo Freire não acredita nessa apolítica, e a gente tem aí visto essa bobagem aí de escola sem partido, desculpem quem acredita nisso, mas não existe, a escola a escola não é partidarizada, a escola tem pensamentos, né? Tem pensamentos de esquerda, tem pensamentos de direita, tem pensamentos de centro, e a democracia é assim. E às vezes tem partidos que são mais alinhados à esquerda, partidos que são mais aliados ao centro e partidos que são mais aliados à direita. E toda escola tem muitos professores, professores que pensam de esquerda, professores que pensam de direita. Não há nenhum problema nisso, né? O próprio aluno, ele não é como as pessoas acham, que é esse aluno que, se o professor é de esquerda, todos os alunos vão ser de esquerda. Se o professor é de direita, todos os alunos vão ser de direita. Isso não tem nada a ver, gente. Eu, por exemplo, na faculdade, tive, né, aulas maravilhosas de pensamento liberal. Adorava ler pensamento liberal, tal. Nem por isso eu me tornei um defensor do liberalismo. Então, não tem a ver. Eu admiro o pensamento, as ideias, não concordo, mas admiro. Admiro os pensadores, como eles tinham seu objeto. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas bobagens que estão sendo ditas. Agora, tudo é comunismo. Ah, fulano não gosta do presidente, é comunista. Banalizou, gente. A gente não pode cair
nessa banalização do debate, nesse debate raso. Nós somos educadores, né? Então, o educador sempre tem uma postura. Tem uma postura transformadora, tem uma postura omissa, tem uma postura crítica, tem uma postura de defender o status quo, defender a situação do jeito que está. É uma postura, e são várias posturas. Então, Paulo Freire diz, ela nunca pode ser neutra, simplesmente porque a neutralidade não existe. O professor fala assim, eu sou apartidário. Mentira, já está tomando ali, né, uma decisão de não pode falar da esquerda. Aí então só pode falar da direita, né? Então a gente precisa, né, explicar as coisas. Olha aqui, ó, gabarito letra B. E eu lembro de uma aula muito interessante que eu dei sobre essas matrizes, né? Direita, esquerda, centro, pensamento político, e os alunos adoraram, né? Adoraram, debateram, e assim, eu não induzi ninguém a ser de esquerda, a ser de direita, a ser liberal, a ser socialista, social-democrata, eu apenas expliquei as linhas de pensamento, fiz o debate com os alunos, e foi muito interessante. Hoje as pessoas, infelizmente, tomam o Facebook aí como né? E as bancas estão de olho aí nos alunos que ficam lendo por Facebook e respondendo por Facebook, e aí dá essas questões aí que o aluno acaba errando. 9. Para a superação da educação bancária, Paulo Freire, superação, preconizou um processo de ensino e aprendizagem pautado na superação da relação opressor-oprimido, configurando uma visão ampla da educação. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, outro livro muito interessante, né, do Paulo Freire. Esse precisa, né, é uma leitura um pouco mais densa e tal, precisa estar mais atento, né? O Pedagogia da Autonomia ele é um pouquinho mais leve, né, de ler. Assinale a alternativa que se relaciona com essa forma de conceber a educação. A aprendizagem consiste em adquirir informações e demonstrações transmitidas. B. A educação produto baseado em modelos pré-estabelecidos, estruturado na transmissão de ideias selecionadas e organizadas logicamente. C. O processo de educação deve assegurar a transmissão de conhecimentos, comportamentos éticos, práticas sociais e habilidades consideradas básicas para a manipulação e controle do ambiente cultural, social e etc. D. A verdadeira educação consiste numa ação problematizadora, libertadora. E o ensino corresponde ao arranjo ou à disposição de contingências para uma aprendizagem eficaz. Então, tem algumas palavras, gente. Como é que eu estudo os autores? Tem algumas palavras que são intimamente ligadas a alguns autores. Dialética, né? Tendência do Paulo Freire, libertadora. Olha a palavra aqui, problematizadora, ação, né? O Paulo Freire vai defender aqui em adquirir informações e demonstrações transmitidas. Isso é a crítica da educação bancária. A educação é um modelo pré-estabelecido? Não, né? Processo de educação deve assegurar a transmissão de conhecimentos, comportamentos éticos, transmissão, só transmitir. Educação bancária, né? Para manipulação, veja se o pensamento freiriano vai defender a manipulação e controle. Né? Então, qual o gabarito aqui? Gabarito letra D. É isso que eu falo. Se você entender o DNA do autor, né, algumas palavras-chave ali do pensamento, você já consegue eliminar aí muitas respostas e a tendência é que você consiga acertar. 10. Sebrasp. Uma banca que é exigente, né? Que sempre coloca questões bem difíceis. Tá? Uma educação emancipatória contribui para estabelecer uma relação dialética entre o currículo e o contexto histórico, social, político e cultural em que esse está inserido. Na visão de Paulo Freire,
são elementos de uma educação emancipatória. Outro trecho para você anotar aí no seu caderno de resumo. A reflexão crítica nas relações com o mundo, a atitude de fala consciente, que é mais importante do que a atitude de escuta. Vamos pensar, Paulo Freire vai falar isso, que a fala consciente é mais importante que a escuta? Não, a escuta tem um papel relevante no pensamento freiriano. Então aqui ele hierarquizou, colocou, né, a fala como mais importante que a escuta, que não é a visão de Paulo Freire. A gente já eliminava a letra A, né? Já eliminava a letra A. B, o desenvolvimento de uma ação dialógica, a ideia de consciência como espelho da realidade. Apareceu aqui dialógica. Consciência, fiquei na dúvida agora. Vamos dar uma olhada, né? C, a conscientização de homens e mulheres quanto à sua vocação ontológica e histórica de ser, mais a adaptação e o ajuste à sociedade contemporânea, palavrinhas que não combinam com o pensamento. Adaptação, ajuste à sociedade, né? Ele fala de transformação, não de ajuste. Né? A sociedade é assim, tem preconceito, então vamos nos ajustar aqui e vamos viver assim mesmo. Não é isso o pensamento freiriano. D, o desenvolvimento de uma consciência crítica capaz de superar a ideologia de opressão, o diálogo não como construção teórica, mas como construção prática. Essa aqui também mexeu, né? Diálogo é uma palavra que Freire fala muito. Então vamos ver. E o envolvimento de todos os atores do processo educativo por meio da vivência da prática dialógica. O peça apareceu de novo aqui, ó. Vivência da prática dialógica é uma coisa legal, né? Todos os atores, então é professor, aluno, todo mundo, né? A cultura, pensamento freiriano tem muita relação com isso, como acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. Olha, isso aqui ficou muito cara de Paulo Freire, hein? Então você viu que a banca aqui, ó, ela aproximou, né, algumas coisas aqui do pensamento Paulo Freire. Aí tem uns pequenos errinhos aqui que às vezes, né, a ideia de consciência como espelho da realidade, né? Aqui que matou a questão e aqui a alternativa, desculpa. E aqui na D, né, o diálogo não como uma construção teórica, mas como construção prática. E não é só isso, né? A teoria é importante para o Paulo Freire também. Portanto, olha só como essa aqui era uma questão que tinha ali 3 que podia te deixar muito na dúvida, porque eles usaram palavras que tem muito no pensamento freiriano, né? Mas a que está certinha é a letra E de exato, tá? Letra E de exato. Olha aqui, ó. E apareceu aqui uma palavra, esqueci de comentar, ó, ontológica, né? E aí o pessoal fala que é isso e tal. Esse termo é utilizado por Freire como vocação ontológica do ser humano, ou seja, significa para o professor e aluno a necessidade de potencializar a amorosidade enquanto prática educacional. Amorosidade significa a prática do amor na relação professor e aluno e o comprometimento com a essência de cada um, né? Então, importante aí, porque, tá vendo? Colocaram lá uma palavrinha também que aparece aí no pensamento de Paulo Freire, certo? 11. Segundo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Se essas tendências forem consideradas pelo profissional pedagogo no exercício de suas atividades pedagógicas, serão perceptíveis no ambiente de trabalho. A. Memorização de conteúdos como uma forma de preservação da cultura letrada do conhecimento. Gente, Paulo Freire vai defender memorização de conteúdo? Lógico que não, né? Lógico que não. Então você não pode responder a letra A. B. Diálogos que incentivam a busca pela aprendizagem, incentivam as trocas de experiência. Essa é boa. Diálogo, né? Está lá no DNA do pensamento freiriano, que incentiva a busca pela aprendizagem, incentiva as trocas de experiências. Legal.
Ó, vamos botar uma estrelinha aqui na B, mas vamos ler o resto. Capacitações para a mistificação da realidade, treinamentos para a resolução de problemas. A palavra treinamento aqui pegou pesado, né? Mistificação da realidade também. Então a C também está fora. D. Experiências compartilhadas com o objetivo de reforçar suas crenças. Reforçar suas crenças e influenciar as atitudes dos outros. Mas o pensamento freiriano é dialógico, é de reflexão, é de crítica, né? de reflexão sobre a realidade, vai reforçar a crença, influenciar a atitude dos outros. Também fora. E rigorosidade metódica no processo de aprendizagem para limitar o pensamento crítico. Não, limitar não, estimular, né? Limitar, olha só, então realmente é letra B de bola. A palavra limitar aqui não tem nada a ver com o pensamento freiriano, né? Então a gente já eliminava. Número 12, Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, afirma que pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente à escola, o dever de não só respeitar os saberes dos educandos, sobretudo os das classes populares, mas também o de discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos. Sobre essa exigência, é correto, né, afirmar que, correto, tá, gente? No ensino, há que se provocar o rompimento com a discussão da realidade concreta e a consideração do senso comum para que haja o respeito à ciência. Nossa, gente. Rompimento com a discussão da realidade concreta. Paulo Freire quer discutir justamente o contexto, a realidade, né? Os aspectos da sociedade, da cultura. Não, nada a ver essa B. O professor tem o dever de não só respeitar os saberes dos alunos, como também discutir com eles a relação desses saberes com os conteúdos da disciplina. Professor respeitar os saberes dos alunos, interessante, vamos ver. C. No processo ensino-aprendizagem, não importam as experiências informais? Paulo Freire vai falar, claro que importa, é essencial, das ruas, do trabalho, mas sim as experiências vividas em salas de aula, nada a ver com o pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire fala da importância dessas experiências, de relacionar com o mundo, né, com o trabalho, enfim. Tanto é da alfabetização lá que ele fez com os trabalhadores. D. O ensino exige criticidade, por isso o senso comum e a experiência cotidiana não devem ser considerados. Claro que devem, a experiência cotidiana é extremamente importante no método freiriano. Quem ensina deve ter competência e dominar todos os saberes. Além disso, quem aprende é objeto de quem ensina. Nossa, matou aqui, né, gente? Não pode ser isso. Né? Acabamos de ver uma frase lá, eu educo, eu me educo, né? Então, nada a ver com o pensamento freiriano. Letra B de bola, sim. O professor tem o dever de não só respeitar os saberes dos alunos, como também discutir com eles a relação desses saberes com o conteúdo da disciplina. Gabarito, letra B de bola. E essa 13 aqui, gente, é aquela questão que eu coloquei aqui, que muita gente que às vezes fica vendo Facebook lá, né, começa a confundir todos os conceitos, lá o que é comunismo. Então as pessoas começam a falar coisas sem o conhecimento ou sem a análise, né, crítica, e aí pode cair numa dessas questões aqui. Por quê? Paulo Freire foi muito criticado aí, né, principalmente pelas pessoas que estão atualmente no poder federal, como um cara comunista, né? Então pintaram um demônio ali que não é o Paulo Freire, né? Não é o Paulo Freire de forma nenhuma. Paulo Freire tem a sua obra reconhecida. Paulo Freire sempre defendeu o diálogo, defendeu as diversas posições. É claro que ele tinha uma posição e, como ele falou, a neutralidade não existe. E ele tinha e deixava muito claro a posição que ele tinha, né? Paulo Freire nunca escondeu a sua posição, as suas crenças
políticas, né? As suas preferências partidárias. Ele nunca escondeu isso, nunca. Né? Agora, ele tem um pensamento que é um pensamento crítico, é um pensamento de transformação da sociedade, é um pensamento libertador, né? Mas de forma nenhuma pintaram aí queriam até tirar o Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Gente, Paulo Freire é reconhecido no mundo inteiro, é considerado um dos educadores mais importantes do mundo. Aí muita gente diz, é porque a educação brasileira está assim, porque usou Paulo Freire. Aonde usou Paulo Freire, gente? Aonde? Eu fui alfabetizado na Caminho Suave, não fui alfabetizado com Paulo Freire. Né? E muitos dos meus amigos também não foram, e muita gente que eu conheço passou longe do Paulo Freire. Aliás, a maioria das escolas passou muito longe do Paulo Freire, gente. Essa é a realidade, né? Então vamos lá, 13. No modelo freiriano, o levantamento de problemas é concebido como um processo mútuo para estudantes e professores questionar o conhecimento existente, o poder e as condições. Assim, uma comunidade de professores, pesquisadores, como estudantes, como co-investigadores, estabelece um processo democrático e centrado no aluno, por meio do qual o currículo é construído de baixo para cima, em vez de ser construído de cima para baixo. Tá? Existem, no mínimo, 3 modelos baseados na racionalidade crítica. O modelo PAPAPA, o qual concebe o ensino e aprendizagem como veículos para a promoção de uma maior igualdade, humanidade, justiça social na sala de aula, na escola e na sociedade. O modelo blá blá blá, o qual concebe a educação como expressão de um ativismo político e imagina a sala de aula como um local de possibilidades, permitindo ao professor construir modelos coletivos para ir além dos limites, para transgredir. E 3, um modelo no qual a pesquisa, a ação é concebida como um meio para desnudar, interromper e interpretar desigualdades sociais dentro da sociedade e principalmente para facilitar o processo de transformação social. Assinale a alternativa que completa sequencialmente as lacunas do texto. Não é uma questão fácil, tá, gente? A. Social reconstrucionista, emancipatório transgressivo, ecológico crítico. B. Filantrópica, socialista, historicista. C. Filantrópica, comunista ou legitimador ecológico crítico. D. Socio-reconstrucionista, emancipatório, transgressivo, historicista. E E. Socio-reconstrucionista, comunista ou legitimador ecológico crítico. Então veja só, gente, o que a banca pega, né? Ela pega essas discussões mal feitas aí na internet, nos debates e tal, e que tentaram taxar lá, Paulo Freire é comunista. Aí o cara olha aqui, comunista, né? Vou colocar aqui, comunista. Não tem nada a ver, né? Nada a ver com o que está aqui, ó. Então, o primeiro modelo aqui, o que ele é? É filantrópico? Também não tem nada a ver isso, né, gente? Filantrópico, filantropia, nada a ver. Agora, ele é sócio-reconstrucionista. Aí o qual? O ensino e aprendizagem como veículos para a promoção de uma maior igualdade, humanidade, justiça na sala de aula, escola e sociedade. É exatamente o pensamento sócio-reconstrucionista. Então, você eliminaria a C e a B, que não tem nada a ver com filantropia aqui, certo? Socialista, comunista aqui também. O modelo, né? Aí o segundo, o modelo, olha só, a palavra aqui, ó, para transgredir, o modelo emancipatório ou transgressivo. Aí você tem 2 alternativas, ó, A e a D, que estão certinha. E aí, gente, por isso que pegou muita gente. Porque muita gente pegou assim o modelo, aí falou ecológico crítico, nada a ver isso, né? As pessoas pensaram na hora da prova, muita gente pensou isso e foi no historicista aqui, ó. Acho que Paulo Freire, historicista tem a ver. E marcou letra D. E quem marcou letra D, marcou errado. Marcou errado, porque é ecológico crítico, sim. É exatamente isso aqui. O modelo ecológico crítico é aquele que desnuda, interrompe, interpreta as desigualdades da sociedade, principalmente para facilitar o acesso, o processo de transformação social. Professor ecológico crítico? Exatamente.
ecológico crítico. Então, muita gente foi pega e colocou letra D. Grande maioria das pessoas colocaram letra D, mas a letra correta é a letra A. Né? E o que eu coloquei, né, sobre reconstrucionismo social, mas já está bem explicado aqui. Anotem essas definições aqui, ó. Essa é a definição de ecológico crítico, tá? Coloca aí para você não esquecer. Emancipatório transgressivo aqui e sócio-reconstrucionista é exatamente aqui o que você deve colocar. Gabarito letra A de amor, olha só. E assim a gente encerra, gente. A ideia é apenas dar um suporte para vocês sobre Paulo Freire, mostrar algumas questões importantes, comentar alguns aspectos do DNA do pensamento do Paulo Freire, que certamente vai lhe ajudar muito nos processos seletivos, nos concursos, para você que ainda não tem tanto contato com a obra de Paulo Freire. Quem já tem, né, muita coisa do que eu falei aqui acaba sendo bem óbvio, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.